já estão com Jesus, fazendo a obra de Jesus. Não importa que é 2 ou 3, o importante é que você está sendo um instrumento de Deus. Então vamos agora para a palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. O texto que nós estamos usando é o capítulo 10 de 1 de Coríntios, capítulo de número 10, o versículo é o versículo 1 ao versículo 13. Cumprimentando a igreja, as rádios, aplicativos, Facebook. Nós não estamos na rádio 94.5, não estávamos, porque a internet lá em cima não está boa, e estamos só no nosso aplicativo e aqui dentro, né? Vamos ler aqui, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então Paulo está dando um testemunho do povo de Israel, que quando eles andavam no sol de 50, 60, 70 graus, diz que uma nuvem, não é normal, não é uma nuvem de chuva que cobre o Rio de Janeiro todo, é uma nuvem que cobria, protegia o povo de morrer queimado do sol. É Deus, irmão, é Deus. Então diz que esse povo, eles foram protegidos, estiveram sobre a nuvem, e também fugindo do Egito, do povo que perseguia, eles passaram pelo mar, o mar se abriu, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra, sabe quem estava lá com eles? Cristo, o mesmo que está aqui conosco. Ele estava lá. Paulo disse que ele estava lá. E se Paulo disse alguma coisa, irmãos, você pode acreditar que esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. Ele sabe o que está dizendo, hein? Ele sabe o que está dizendo. 5. Mas olha aqui, olha a decepção de Deus. Entretanto, Deus não se agradou da minoria deles. É triste você estar numa comunidade de 200, 500, 1000 pessoas, e de cada 1000, 700, 800 Deus, e você vê zoada, você vê barulho, você vê quebra-quebra, você vê muitos aleluia, 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 glória, 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 mas Deus não se agradou. Razão porque ficaram prostrados. Nós lemos lá em Números que os cadáveres deles ficaram prostrados no deserto, os abutres comiam eles, não deu nem para enterrar, porque foi uma mortandade de, só num dia, diz que foi 23.000 pessoas. Como vai se enterrar 23.000 pessoas num dia? Então, diz que 6. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós. Diga, para mim. Eu peguei isto, eu pego o que aconteceu ali para a minha vida, que eu não quero correr esse risco, eu não quero desafiar Deus, eu não quero. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram.
não vos façais pois idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo se assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Aqui quando diz, e caíram, não está dizendo que só os que praticaram imoralidade caíram. Caíram quem? Quem cobiçou, caíram quem era idólatra, caíram quem era imoral, caíram quem pôs Deus à prova, caíram quem murmurou. Então diz que, versículo 8, não pratiquemos imoralidade, com alguns deles o fizeram, alguns fizeram, e caíram num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras. Então, o que é pôr Deus à prova? Daqui a pouco você vai escutar isso. Pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, que de sorte que possais suportar. Vamos orar, meu irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta reunião é para o Senhor, a glória é para Ti, os louvores foram para Ti, os amém é para Ti, os aplausos é para o Senhor, os agradecimentos é para o Senhor, tudo, a oferta é para a Tua obra, tudo que estamos fazendo aqui é para a glória de Deus. Meu Deus, agora nós vamos colocar a semente, que é o momento mais precioso. O louvor prepara a terra, e para ser jogada a semente. Meu Deus, que esta semente caia na terra boa, porque eu sei que a terra que não são boa, cheia de pedra, às vezes a semente cai na beira do caminho, cai entre as pedras, mas também há aquela semente que cai na terra boa, que é o nosso coração, a nossa mente. Meu Deus, que ela produza 30, 60 e a 100 por um. Nós oramos em o nome de Jesus, e os eleitos de Deus digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Dá um aplauso para o Senhor bem forte, irmão. Glória a Deus. Obrigado, irmão amado, os irmãos abençoados de Papai Deus. A ira de Deus caiu sobre eles, a parte 2. Você que esteve entre nós pela manhã, você viu, nós falamos sobre cobiça, sobre idolatria, sobre moralidade, e ficamos devendo murmuração, que falamos um pouco na quinta-feira, e não falamos por Deus à prova. O que é por Deus à prova, né? Porque ele diz aqui, versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova. O que quer dizer que a gente não deve pôr o Senhor à prova? Vamos ver o que está escrito aqui em Números 21, 5 e 6. Números 21, versículo 5 e versículo 6. Vamos ver o que diz aí. E o povo falou contra Deus e contra Moisés,
por que nos fizeste subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então, desafiando Deus, né? Então, quando a gente desafia Deus, nós temos que ser muito bravo, hein? Então, esse povo aqui, o que eles puseram Deus à prova? Estavam resmungando das coisas que Deus estava proporcionando para ele. Põe ali, minha irmã abençoada, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 16. Aqui, ó. Você pôr Deus à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentastes em Massá. Então, o que é pôr Deus à prova? É tentar a Deus. Jesus falou lá em Mateus 4, 7. Mateus 4, 7. E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isto aqui, se você não sabe, foi quando a serpente, o Satanás, no deserto, estava tentando a Jesus, usando da palavra de Deus para tentar Jesus. Então Jesus falou, lança-te daqui, transforma pedra em pão. Jesus falou, olha, pula daqui. Aí ele respondeu: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, quando essa palavra por Deus à prova, é tentar a Deus, dizer: será se tu podes mesmo, Senhor? Será se tu és capaz de fazer isto? Será que isto não é demasiadamente impossível para o Senhor? Será que o Senhor consegue resolver isto? Não, eu vou procurar, sabe, o pai de santo, eu vou procurar, sabe, a cartomante, sabe, eu vou passar uma água benta. Então, isso é por Deus a prova. Quando você usa qualquer subterfúgio, se você não quer o poder da Bíblia, que é o poder da Bíblia, é o poder da sua palavra, é aqui que está a fonte do poder de Deus, está no Evangelho. Paulo chegou a dizer, Romanos 1,16, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, para mim, ele é o poder de Deus. Então, o Evangelho é o poder de Deus. Então, Paulo, quando a Bíblia, Paulo reforça o que aconteceu, né? 1 Coríntios 10, 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Você leu ali comigo? Você leu que quando você e eu colocamos Deus, imprensamos Deus. Às vezes nós queremos usar algumas técnicas do Antigo Testamento. Por exemplo, teve um personagem na Bíblia, me ajuda aí, meu irmão mais novo, que ele falou: se o Senhor está comigo, vai cair água desse lado, mas não vai molhar a esponja. Aí Deus foi, molhou do lado, não molhou a esponja. Ele não ficou satisfeito. Se o Senhor está comigo, o Senhor vai molhar a esponja e não vai molhar do lado. Eu não estou lembrando desse personagem, não estou lembrando dele, mas eu sei que foi ele que... Não, foi Elias não. Então, o que rodou no moinho lá, pegou lá o moinho. Deixa para lá, depois a gente acha quem é. Então, só estou mostrando, e nós queremos às vezes pegar assuntos destacados que aconteceu uma vez só, e Deus operou daquela maneira para
por Deus a prova. Tem gente que ora, se o Senhor é comigo, se o Senhor está comigo, irmãos, o que Ele falou na sua palavra? Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Se passares nas águas, estou. No fogo, eu estou. Então como é que eu vou dizer, se o Senhor está comigo, faça isso, se o Senhor está comigo, faça aquilo? Não posso, eu não tenho mais que fazer isto, eu tenho só que acreditar que Ele está comigo. Só tenho que acreditar. Só tenho que acreditar. Então, por Deus a prova, é isto, é você duvidar de Deus, é você achar que há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, que Deus tem que te provar que está com você. Ele me salvou, Ele me justificou, eu ando nesta cidade totalmente perdoado. Então eu não preciso que Ele, Senhor, eu quero me sentir perdoado, eu quero acordar sentindo cheiro de sangue, para me dizer que o Senhor me lavou com o seu sangue. Se eu não acordar sentindo cheiro de sangue, eu não vou me sentir. Irmãos, que besteira é essa? Ele derramou o seu sangue na cruz, por você e por mim. Ele já derramou. Então, quando você quer saber o que é por Deus a prova, é você querer enquadrar Deus. 7 dias eu vou te ungir para você ser curado. Irmãos, ninguém precisa ungir ninguém para ser curado. Ou nós cremos na cura, que pelas chagas de Cristo estamos curados, mas mesmo que estamos curados, vamos morrer. Todo mundo que foi curado, Lázaro que morreu, ressuscitou, Lázaro, está aqui ele. O que aconteceu com ele? Morreu Lázaro. Morreu. Então, abençoado, por Deus a prova é eu e você duvidarmos que Ele pode, que Ele já fez. Diz que a obra dele foi completa, 6 dias fez, 7 descansou. Então, Ele não vai fazer, Ele já fez. Jesus veio, Deus falou que Ele viria, Ele veio. Diz que Ele ia nascer, nasceu. Diz que Ele iria morrer, morreu. Diz que Ele iria ressuscitar, e ressuscitou. Diz que Ele iria perdoar, e perdoou. Então eu não preciso de mais nada para acreditar que já está feito. Diga, já está feito. Já está feito. Ele disse na cruz: consumado está. Tetelestai. Consumado está. Tudo está pronto. Terminou a obra. Eu fiz. Vocês estão salvos. Vocês estão perdoados. Vocês foram regenerados. Vocês vão voltar para o paraíso. Vocês são meus. Não vou por Deus à prova. Porque diz aqui, versículo 9, começo. Versículo 9 no começo. Cadê? Está aí? 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Sabe, Moisés, diante do mar vermelho, chega aqui e ele fala: e agora, Senhor? Eu falei que vocês vão passar. O que você tem na mão aí? Um bordão. Põe na água. Abriu. Discípulo no barco, o barco vai afundar, vai morrer. O que eu falei para vocês? Que nós vamos passar para qual banda? Ele falou que te levaria salvo para o seu reino celestial. Ele falou? Então ele vai te levar salvo. Então não precisamos pôr o nosso Senhor à prova. O quinto ponto, que nós falamos bastante, né, sobre a murmuração. A murmuração é a ação e efeito de murmurar, de reclamar baixinho, sussurrar,
são maledicências, calúnias, né? Então, essa tal da murmuração que ele disse aqui no versículo 10, nem murmureis como alguns deles, então esse alguns diz que ele não se agradou da maioria, então esse alguns deles, nem murmurei como alguns deles murmuraram, alguns do povo de Israel murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Quem mandou o exterminador? Quem? Não, pastor, foi o diabo, foi o Satanás. Não, foi Deus. Quem mandou o anjo da morte matar os primogênitos lá do Egito? Foi Deus. Quem feriu de lepra? Foi Deus. Quem transformou a água em sangue? Deus. Quem mandou um enxame de mosca? Deus. Quem feriu as pessoas de úlcera? Deus. Deus, para mostrar a sua justiça, para mostrar ao mundo que ele faz o que lhe apraz. Ele te fez para ele, irmão. O que apraz, ele me fez para ele. Eu sou dele, você é dele. O mal não toca, eu sou dele, você é dele. Pode aplaudir, irmão, que isso tudo aqui é para Deus. Isso aqui não tem pedrenaço aqui não. Só tem essa carcaça do pedrenaço, o resto é tudo ao Senhor. Então, reclamar, eu estava vendo uma passagem aqui, lá no livro de Números. Bota aí, irmã, do 12. Vamos ler do versículo 12 do capítulo 12, versículo 1 até o... Vamos ler alguns versículos, vamos ver até onde a gente chega aqui. Falaram Miriam e Arão. Contra quem? Por que não vai conversar sobre outra coisa, né, irmão? Por que os irmãos, né? Nós somos cristãos, só nós nos amamos. Por que nós temos às vezes essa mania feia, né? A gente está conversando tanta coisa legal, meia hora, que legal, uma hora, daqui a pouco, você sabe, o irmão Tiririca, pronto, já começou o outro, entrou o nome dos outros. E só se fala de gente que não está presente. Isso é pecado, isso é errado. Então diz, falaram Miriam e Arão contra quem? Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara. O que Arão e Miriam tinha a ver com a vida de Moisés? Porque ele arrumou uma mulatinha. Ela disse, essa cuxita, ela era bem mulatinha, sabe? E Moisés se encantou com a mulatinha. Não pode, Moisés, safadinho, não pode. Arão falando isso, doidinho para fazer. Geralmente quem fala do outro está doidinho para fazer. Então diz que falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de uma mulher que ele arrumou para casar. Se ele podia fazer isso, se Deus permitia para ele, deixa ele. Pois tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram, porventura, aí começou, só porque Moisés se juntou com uma mulher que eles achavam que não era mulher para Moisés, começou, disseram porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Começou, não tem falado também por nós? Claro que Deus usava Miriam e Arão. Aí o que aconteceu, irmão? O que aconteceu, irmão? Esse é que é o nosso problema. Por isso que quando a gente fala alguma coisa, irmão, o problema está aqui, ó. Está aqui, ó. O Senhor ouviu. Se Moisés ouvisse, Moisés ia falar assim, ó,
Estão com ciúme, né? Moisés não ia ligar, Moisés ia rir para cara. Tá com ciúme, né? Não, tá doido para ficar no meu lugar, né? É só para mim. Você não, Arão. Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Aí o Senhor falou: é isso mesmo, Arão e Miriam. Vocês estão certos, eu não quero que Moisés arrume essa mulatinha aí, porque vai sair uns meninos muito mulatinhos, e não quero isto, porque eu sou racista. Não, vamos ler. Então era o varão Moisés, olha aí, eita bom, muito manso. Eu queria ter pelo menos 10% da mansidão de Moisés. Manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Meu Deus, como é que pode? Um homem considerado por Deus manso, mais manso do que todos os homens. Só um poderia ver isto na vida de uma pessoa: Deus. Ver Moisés agindo em situações com mansidão. Aí Moisés, como líder, podia mandar matar os dois, podia mandar tacar fogo nos dois, mas Moisés era manso. Deus também é manso? Vamos ver. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: os três venham cá, vamos prestar conta comigo. Passa à frente. Vós três, saia da tenda da congregação, saia do meio do povo, vem cá vocês três, aqui no cantinho. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da congregação. Depois chamou a Arão, chamou Miriam, e eles você imagina o medo, irmão? Gente, Deus ouviu, e agora? Se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras, vocês dois. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Agora ele vai falar sobre Moisés. Não é assim com o meu servo Moisés. Não é assim que eu falo com o meu servo. Com o meu servo Moisés eu falo assim, ó, que é fiel em toda a minha casa. Como é que Deus fala com ele? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Vamos colocar por parábolas, pois ele vê a forma do Senhor. Como pois não temestes falar contra o meu servo? Eu fico muito preocupado. Irmãos, eu não conheço ninguém que saiu do nosso ministério que tenha metido pau em mim que está bem. Eu não conheço ninguém. Fala, fulano está bem. Eu pelo menos, eu não conheço. Aqueles que saíram em paz, estão prosperando, estão com a vida deles, mas quando se metem com gente que Deus escolhe, eu não pedi para ser isto que eu estou aqui, irmão. Moisés também não pediu para ser o líder do povo de Deus. Estava lá Moisés, quietinho lá, com as ovelhinhas. Que aconteceu? Uma sarça, uma árvore seca, começou a pegar fogo, e saiu uma voz de lá de dentro. Deus chamando ele para fazer o trabalho. Estava eu quieto na minha casa, e me abre aquele clarão e aquele mar gigantesco, e uma barca pequena e várias barcas grandes, e eu me vejo dentro de um barco pequeno. Pronto, Deus me chamando. Eu não tenho culpa de Deus ter me chamado. Eu não tenho culpa. Então, pois não temestes falar contra meu servo, contra Moisés? Vamos? E a ira do Senhor
contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. Eu queria saber por que ele ficou, só ela que ficou. Alguém pode dizer? Quem fala mais, é um homem ou mulher? Ah, então está explicado. Foi por isso que ela ficou. Porque a malhação deve ter começado por ela. Deve ter começado por aí. E Deus ouviu e viu. Então diz que a nuvem se afastou-se, a glória de Deus, sobre a tenda. Eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. Viu aquelas manchas que as pessoas têm? Esqueci até o nome daquela vitiligo, né? Vitiligo. E olhou Arão para Miriam, eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, agora mudou o assunto, né? Ai, Senhor, meu. Ele está falando com quem, Arão? Está falando com, olha como é que ele está chamando Moisés. Há meia hora atrás estava falando que ele e Miriam eram os dois, né? Agora está lá, ó. Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois como? A gente tem que vigiar a nossa boca, que às vezes sai loucura. Sai loucuras. Hoje eu fiz uma bobagem aqui na porta da congregação. Tratei um morador de rua muito mal. Mas o Espírito Santo que está em mim não me deixou eu terminar a mensagem, falar, escrever a mensagem ali dentro, enquanto eu não levantasse daqui, do meu escritório, e fosse lá pedir desculpa para ele. Ele estava ali, expulsei ele dali, ele foi lá para o cantinho. Saí daqui, fui lá, ele estava dormindo. Irmão, acorda. Ele acordou, aí me viu, né? Falei, me perdoa, irmão. Sabe, eu estou meio agitado hoje, me perdoa. Aí abracei ele, estava deitadinho lá, botei a mão nele, orei por ele. Ele falou, tá não, pastor, tem problema não. Só quer que eu varra lá, quer que eu limpe lá? Não foi eu que sujei não, mas eu limpo lá. Então você vê que quando você tem o Espírito Santo, ninguém precisa falar, pô, você fez mal, hein? Você tem que ir lá pedir desculpa. O Espírito Santo, ele faz esse trabalho. Por isso que ele chama a igreja de irrepreensível. Ninguém precisa me enquadrar e falar, opa, eu sei quando eu faço coisa errada. Então aqui, ó, sobre nós está esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, agora está com pena da Miriam, né? Que saindo do ventre de sua mãe, que é a mesma mãe, né? Tenha metade de sua carne já consumida, lepra. Moisés, o que Moisés fez? Irmão, você sabe que alguém está falando mal de você, está querendo te derrubar, está querendo fazer um acordo com Deus para te tirar e eles dois assumirem as coisas. E mesmo assim, o homem manso, né? Moisés fez o quê? Clamou a quem? Ao Senhor dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Lá, quando se cuspia no rosto, as pessoas tinham que pagar alguma coisa, né? Sofria 7 dias com uma punição. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. O que é detida? Porque tinha um lugar onde colocava os doentes. Mulher no tempo da menstruação lá, elas ficavam separadas. Então quando tinha muita lepra naquela época, e quando identificava a lepra, elas ficavam a quilômetros de distância das pessoas. Então ela foi jogada lá, foi colocada lá, a Miriam foi separada. E assim, Miriam foi detida fora do arraial
por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Míriam não foi recolhida. Então quer dizer que o povo iria andar, às vezes aguardar os 7 dias para poder ela ficar boa e voltar para junto do povo, porque Moisés fez o pedido. Por que aconteceu aquilo ali com Míriam, pastor? Por causa de quê? Murmuração. Eu sempre digo, irmão, ninguém é obrigado a congregar num lugar que você não gosta, que você não está de acordo, que você discorda, que você não está satisfeito, que você, sabe, o pastor já está te irritando, a mulher do pastor mais ainda, o outro também, então você já não suporta mais. Fale nada, chegue para mim e fala, ou para mim, ou qualquer igreja, né, que o pessoal tiver, pastor, estou indo embora, porque acabou, é a melhor coisa que faz, abençoado, do que ir para o cantinho, começar a cochichar, começar a fermentar, começar a murmurar contra o homem que Deus escolheu. Nós lemos na quinta-feira algumas passagens, por exemplo, no capítulo 14, diz que o povo reclamou porque faltou água. Quem lembra que esteve aqui? E depois nós lemos também no capítulo 16, que o povo reclamou porque faltou pão, murmurando. Não tem isso, não tem, só tem arroz, feijão e ovo frito e batata frita. Que coisa maravilhosa, hein? Ovo frito com batata frita, quem gosta? Isso é coisa de pobre, hein? Quem é que não gosta de um ovo frito com batata frita, irmão? Misericórdia, pô, coisa boa. Então, aí a pessoa começa a murmurar, sabe? Começa a reclamar, e Deus está ouvindo. Você quer ver outra cena lamentável? É a cena lá de Atos 5, de Ananias e Safira. Sabe, os dois entraram num acordo para mentir, e você viu a mão de Deus cair sobre eles. Então, abençoado, nós vamos terminar, não vamos falar põe lá, irmã, de novo lá no Coríntios, por favor, 10, 1 Coríntios 10, o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, não cobicemos aquilo que é mal, como eles cobiçaram. O que é cobiça? Cobiça é um desejo sem controle. Eu não tenho controle. É um desejo por poder, é um desejo por dinheiro, por bens material, por glória, por ambição, por obstinação, por ganância. Então, a cobiça, e nós lemos lá no mandamento de Deus, não cobiçarás. Está lá em Êxodo 20, versículo 17. E no capítulo 10 de 1 de Coríntios 10, né? 1 de Coríntios 10, no versículo de número 7, lemos também que não vos façais, pois, idólatra. O que é idólatra? Idólatra é a ação de cultuar ídolos, excesso de amor, paixão e adoração. Então, o excesso de amor por alguém, por coisa, isto também gera idolatria. Eu disse esta manhã, o cantor, nem sei se esse cara canta, ele só vive falando, levanta, todo mundo levanta, fica em pé, levanta a mão. Eu só vejo ele falando isso, botando uma música, esse lá que foi lá na Copacabana, lá o Loloca, lá o mesmo, Moloque, Moloque. Então você, minha esposa estava mostrando, ele não canta, ele só fica, levanta a mão, levanta o pé,
Só tem que estar muito emaconhado. Terminou a programação, a polícia saiu correndo atrás de bandido a noite toda, caçando bandido. Foi não sei quanto celular, carteira, documento, subiu tudo. Mas se fizer o moloco, fizer o show amanhã, vai todo mundo de novo para lá. Mas cultuar a Deus, aí, choveu, formiga não sai de casa. Então você vê, abençoado, isto se chama idolatria. Cultuar ídolos, ter ídolos como cantores, ter o seu pastor. Aqui nós temos o pastor Pedro Inácio e temos cooperadores que cooperam comigo. Cooperam nesse trabalho do Ministério Restituição. Então não tem que ter a Pedro Inácio, é o Pedro Inácio vai fazer, é o Pedro Inácio vai estar lá, é o Pedro Inácio. Aí a pessoa liga lá para minha casa e fala, quem vai, não sabe que sou eu, né? O pastor Pedro Inácio vai estar. Gente, quem tem que estar, vai estar, que é a glória de Deus. O resto, é o resto, irmão. Entendeu, pessoal? Então, idolatria, no versículo 10, nem murmureis como algum deles murmura. Não, murmurei não, imoralidade, está aqui no 8. Não pratiquemos imoralidade, impureza. Moralidade, característica de quem é imoral, quem é descaramento, desonestidade, devassidão, libertinagem, indecência, cinismo e torpeza. Então Paulo está dizendo, não viva com imoralidade como eles viveram lá atrás. O povo escolhido de Deus viveu assim e foi punido, irmão. Se nós vivermos assim, seremos punidos também, irmãos. Vou perder a salvação? Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de disciplina de Deus, eu estou falando de correção, eu estou falando de açoite de Deus. Só 23 mil pessoas foram açoitadas por causa de uma situação, e mais alguns por causa de picada de cobra, e outros que o exterminador passou lá e acabou com a metade. Eu sei que dos 2 milhões que foram tirados por Deus do Egito, 30% entrou na terra prometida, e os 70% morreram no deserto. A promessa foi feita para eles. Escute isto, isso é muito sério. A promessa da bênção foi dada para eles, mas eles viveram assim, eles não desfrutaram da bênção de entrar. Não viva assim, irmão, senão você vai ficar se arrastando por resto da sua vida. O que pode abrir porta é Ele, mas o que pode fechar porta também é Ele. O que pode honrar é Ele, e o que pode desonrar também é Ele. Então é Ele, tá? Honre a Deus. Não deixe a ira de Deus. Por quê, pastor? Porque no versículo 22, e terminamos, 1 Coríntios 10, 22, ou provocaremos zelos no Senhor? Olha o que ele está dizendo, para você entender isso aqui, sobe um pouquinho até o 16, irmã, vai no 16, descendo, vamos lá. Olha aqui, para a gente poder entender o que Paulo disse aqui no provocar o zelo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, que as coisas que eles sacrificam, é para quem?
é para quem? É para o santo? É a demônios que a sacrificam, e não, porque Deus não quer sacrifício. Qualquer sacrifício que você for fazer, você não está oferecendo para Deus, porque Deus não está te pedindo sacrifício. Quando você, eu vou fazer isso, sacrifício para Deus, você está fazendo isso para o demônio, porque quem te quer sacrificar é o demônio. Deus não quer que você sacrifique, Deus quer que você obedeça. Deus quer que você obedeça. Quem não quer obedecer faz sacrifício mesmo, e não é para Deus, já viu para quem é, né? E não quero que vos torneis sócio de quem? Se eu fico em mentira, em fornicação, em adultério, eu estou me associando a quem? Pode, pastor, um crente fazer isso? Não pode, mas muitos fazem. Não podeis beber o cálice do Senhor. Não pode, você está num culto santo dele, depois você entrar numa festa profana. Não pode. Não podeis participar da mesa do Senhor. Você está sentado na mesa com o Senhor está aqui. Agora eu vou para um lugar onde está sendo celebrado o Satanás, onde ali só fala de bobagem, de pecado, de orgia, de mentira, e eu ficar me alegrando com esses papozinhos, que Deus está isso, atento, na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Acabou? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou, nem todas me edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim, que é do outro. Então, irmãos, igreja do Papai Deus, a ira de Deus caiu sobre eles. A bênção de Deus caiu sobre nós, porque nós somos da obediência, nós não somos filhos da desobediência. Assim disse o Espírito Santo, assim disse o Senhor. Ficar de pé, irmãos, 5 minutos, vamos para celebrar uma noite de soninho abençoado. Olha, amanhã, nosso culto, 7 horas da noite, festa aqui no ministério. Todos são convidados para a glória de Deus. Fala, meu amado. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.